Olá, me chamo Anne Rodrigues. Oi, sou o Gregório Magno. Estamos dando início a mais um podcast Café com Odontologia, o primeiro voltado à odontologia da região norte, né? Hoje a gente está com um convidado muito top. Quem é que está aí com a gente? Gente, nosso convidado, anotem aí, é pioneiro, tá? Em cirurgia e traumatologia de face. Eita. Aquele bordão que tem faca na caveira é ao contrário, ele tira a faca da caveira. Com vocês, Amades Batista. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande a gente estar aqui com vocês para participar, né, desse bate-papo. E o que a gente puder transmitir para vocês a respeito da profissão, esclarecimentos, enfim, é um bate-papo onde nós podemos trocar vários assuntos e ideias, né, dentro daquilo que for possível. A gente está aqui para participar e para esclarecer, para ajudar, para aprender, enfim. Legal. Doutor, a gente queria saber como é que foi sua infância. Vamos começar lá atrás, lá Do início. desde o início mesmo, como foi sua infância, quando é que era doutor Amar, antes de pensar de ser doutor, né? Como é que foi sua infância? Fale um pouquinho sobre a sua família, seus irmãos, sua mãe, como é que foi a criação. Conte um pouquinho onde o senhor morou, conte tudo. Esconda nada. Fale tudo pra nós. Hoje a gente vai saber tudo de você. A minha infância, ela não foi uma infância muito fácil, né? Que nós éramos uma família de colonos, né? E era uma família de mais ou menos 9 irmãos. Imagina, eu tenho 64 anos, então eu nasci em 1959. E o meu pai, ele foi para o Mato Grosso do Sul, ele veio de São Paulo e foi para o Mato Grosso do Sul atrás de um sonho, né? Esse sonho era ter um pedaço de terra para ele cultivar, plantar e poder construir a sua família. Só que ele já tinha alguns filhos quando ele foi para lá, né? E a nossa infância foi uma infância de dificuldade, de trabalho na roça. Nós trabalhamos muito na roça, né? Eu sei fazer a cultura do café, desde o plantio até a torra do café, a moagem. A gente sabe fazer melado de cana, né? Rapadura. Enfim, o que um agricultor, o que um camponês faz lá na terra, lá no solo, o seu sustento, eu aprendi tudo isso com meu pai, com a minha mãe, né? Mas a minha mãe, ela era uma visionária. Ela falava assim: meu filho, estuda porque o estudo é libertador. E aquelas palavras ficaram marcadas na minha mente desde os 6 anos de idade. E conforme os anos se passavam, né, e as oportunidades apareciam, a gente ia aproveitando as oportunidades e procurando sempre estudar, né? Eu fui alfabetizado num colégio de padres, né? Era um regime muito rígido de obediência. Apanhei muito de régua, né? Aquelas réguas de madeira grande. Você estava falando, né? Hoje em dia não pode olhar nem cara feia pro aluno, né? Mas na nossa época tinha sabatina. Tinha sabatina. E aí com a reguinha, abre a mão, não pode puxar. Então, e ninguém tá traumatizado, graças a Deus. Não. E aí assim foi. O meu pai é um homem muito honesto, muito rígido. Porém, ele era autodidata. Ele não tinha leitura, mas ele era um cara muito letrado, porque ele conseguia aprender sozinho. E essa cultura do autodidata eu consegui aprender. O meu pai era cirurgião porque ele capava porca, capava porco, capava cavalo, capava galo. Ele era... aquilo ali... Meu pai nunca teve instrução de ninguém, mas ele era um cirurgião veterinário. E aquele ensinamento de cirurgião veterinário eu acompanhava ele.
Ele tinha um canivete que era o bisturi dele, e aquele bisturi dele, aquilo me encantava, aquele ato dele. E muito da minha formação de cirurgião veio dali, daquela infância, né? Apesar de hoje a gente trabalhar com um ser humano, não é um animal, né? Mas aquela essência do cirurgião veio dali, né? E aí, com 14 anos, eu tive a oportunidade de ir para São Paulo fazer o meu 2º grau num colégio interno. Era um colégio agrícola, né? E eu fiz um curso de técnica agrícola, porque estava acostumado na colônia, né? Na roça. E aí eu fui para um colégio agrícola, um colégio interno. E lá nesse colégio interno a gente tinha alojamento, alimentação e bom estudo, né? O estado de São Paulo sempre foi um berço da educação, da sabedoria, da inteligência, né? E a gente teve essa oportunidade e nós não dispensamos essa oportunidade, porque aquelas palavras da minha mãe do o estudo é libertador, ela até hoje está na minha cabeça, ela nunca saiu. E assim foi a minha infância, e não foi muito fácil. Se você puder dizer que tem alguém que lhe inspira na vida, é sua mãezinha. A minha mãe, ela é... Mãe é mãe, né? Até um ditado, mãe é mãe, não tem nada. Um dia a gente estava até conversando, falando que nossos pais, sempre tem, né, assim... Os meus pais também eram super humildes, assim, mas o meu pai visou em abrir um comércio para ter uma melhora de vida, eram 4 filhos, né? Então sempre tem um assim que vai. Sim. Minha mãe também é uma guerreira, os dois assim, tudo só, sem apoio, né? Muito da família, os dois construíram. A base da sociedade é a família, né? Se não existir família na sociedade, não existe sociedade sadia, né? Se não tiver uma referência, né? A referência. Segmento ali, né? Muitos a gente vê que acaba se desviando aí, pela falta da base ali, da família em si, né? Então o senhor começou no colégio de agrícola, né? Então eu estudei, né? Fiz os 3 anos de colégio agrícola lá em São Paulo. E nessa época, já que estava finalizando o meu curso técnico, o meu pai tinha vindo para o estado do Amazonas, né? Ele tinha um sonho de se tornar um milionário, e as posses que a gente tinha no Mato Grosso do Sul, que ele tinha adquirido durante os anos de trabalho dele, né? Ele veio investir no Amazonas. E aí foi quando eu tive o meu primeiro contato, né, com Manaus. Na época ainda era muito primitiva a cidade, né? Era uma cidade portuária, né? Era o início da Zona Franca de Manaus, né? E isso daí também encantava, né? Encantava para as pessoas de fora de Manaus, né? As pessoas que eram de outros estados, quando ia falar em Zona Franca, era uma febre, né? Motos, motores, enfim. Tudo, né? No início, roupas, né? Tudo no início é bom. E aí eu tive a oportunidade de vir para Manaus, e o meu projeto de vida para o estado do Amazonas era chegar em Manaus. Como tinha muitos navios estrangeiros, era embarcar no navio estrangeiro e ir embora para os Estados Unidos, né? Que era um sonho de sair do Brasil, de conhecer outra parte do mundo, né? Vamos se dizer assim. Mas quando eu cheguei aqui no estado do Amazonas, a gente começou a ter uma outra visão e pensamos em estudar. Como a minha área era uma área de agricultura, né? Era uma área da biodiversidade, e eu estava no mundo da biodiversidade, né? E aí eu comecei a estudar biologia. Eu entrei para a Universidade do Estado do Amazonas e comecei a fazer um curso de biologia. E arrumei uma bolsa de estudo lá no INPA. Era um projeto de quelônios criado em cativeiro, e desse projeto de quelônios eu comecei a enxergar de uma maneira diferente, né?
eu comecei a conviver com os pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, comecei a ver a biodiversidade, plantas, flora, enfim. E ao mesmo tempo frequentando a universidade, e o curso de Ciências da Saúde é um curso que abrange também a biologia, e nós começamos a ter contato com outros colegas, fizemos amizade, né? Tinha a educação física, o futebol, e jogava bola com os acadêmicos de medicina, de odontologia. E aí nasceu uma paixão pela odontologia, assim, do nada, né? Aí nasceu do nada essa paixão pela odontologia. Eu fiz o vestibular para odontologia, fui aprovado e comecei a fazer odontologia. Isso pela Federal, né? Isso na Universidade Federal do Amazonas. Aí comecei a estudar odontologia e daí para frente ninguém me segurou mais. Mas o senhor chegou a concluir o seu curso? O curso de biologia não consegui concluir porque ele se tornou obsoleto para mim, porque quando eu vi a odontologia, eu me apaixonei pela odontologia e eu não olhei mais para trás, eu não quis mais. Foi o seu primeiro contato? Foi o meu primeiro amor, né? Meu primeiro amor, a odontologia foi surpreendente para mim. Então na família isso foi o primeiro cirurgião dentista, em toda a família. Em toda a família eu fui o primeiro a ir para a área de saúde, o primeiro dentista, né? E depois disso nós já temos na nossa família, né, sobrinhas, nós já temos aí mais ou menos umas quatro médicas, né? Já temos 2 médicos, enfim. Dentista só mesmo eu que abracei essa profissão, né? E mais os outros foram para medicina, né? E hoje em dia é uma família que a gente fala assim, olha, a família da roça que veio para a área da saúde, entendeu? Quando eu falo que aqui é um programa para inspirar as pessoas, né? Olha uma inspiração dessa, mesmo, né? Muito onde mudou todo, vamos falar, o perfil da família. Porque a gente vê, né, o profissional, mas a gente não vê a trajetória desse profissional para chegar onde ele está agora, né? Aí eu, assim, quando eu comecei a odontologia, quando eu comecei a ver as pequenas cirurgias, quando eu comecei a estudar anatomia, eu me fascinei pela anatomia humana, né? Tanto é que eu fiz um curso de especialização em anatomia cirúrgica da face na USP. Eu fui para a USP fazer um curso de anatomia cirúrgica da face, porque foi muito apaixonante, muito apaixonante. Legal. E o contato com a cirurgia bucomaxilo, teve esse contato dentro da faculdade? Sim, sim. Ou só aquela cirurgia oral menor? Como é que foi aí? Sim. Como eu me apaixonei logo, eu procurei me aproximar dos professores que davam plantão, né? Nós tínhamos um pronto-socorro aqui, o primeiro pronto-socorro do estado, era o pronto-socorro do Universitário Getúlio Vargas, né? E ali no pronto-socorro universitário, era ali no Boulevard, em frente ao cemitério São João Batista, ele tinha um serviço de odontologia do hospital, e tinha os cirurgiões bucomaxilo que ficavam de plantão lá, né? E a universidade fazia um concurso público. E eu sempre fui apaixonado e nunca esqueci que o estudo é libertador, então eu estudava e eu passei de primeira na prova e já fui condecorado com uma bolsa, e para mim aquilo foi muito... Eu já estava participando, né? Mas isso daí era com dificuldade, porque imagina os recursos financeiros, né, para a gente se manter, para transporte, né? Não foi muito fácil, mas a vontade venceu, né? O desafio de querer muito faz você resolver o seu problema de transporte, de alimentação, de tudo. E doutor, como é que era o doutor, ou melhor, como era o acadêmico Amades na graduação? Era aquele que sentava lá na frente, era do fundão, como é que... Conte um pouquinho aí, como é que era? Era aquele meu bagunceiro? O CDF, né? CDF. Conte, a gente quer saber tudo aqui. A gente tem hoje, né? Hoje a gente sabe que a odontologia não é um curso barato, é um curso de elite, né? É um curso de elite. E naquela época ele também era um curso de elite, era um curso caro, né?
E eu era desprovido de recurso financeiro. Eu nunca fui pobre. Eu fui desprovido de recurso financeiro, entendeu? E isso eu tinha algumas dificuldades, né? Porque a parte financeira, para um acadêmico de odontologia, ela conta muito, entendeu? E aí, o que eu pensei, né? Eu falei assim, olha, eu não tenho muitos recursos financeiros, mas eu tenho algo aqui dentro de mim que é maior do que o recurso financeiro. É a minha capacidade de aprender. E eu fui para os livros, eu fui para a biblioteca, eu fui estudar, eu fui conversar com as pessoas que sabiam mais do que eu fui atrás dos mestres da odontologia, eu peguei muito não, mas eu nunca desisti com os não. Quanto mais não eu pegava, mais eu insistia. E aí, pela insistência, eu ganhava um sim. E isso daí foi me coroando de conhecimento, coroando de conhecimento. E isso daí me fez ser um acadêmico mais sociável no meio dos que tinham mais condições financeiras. Então todo mundo no dia da prova queria estar perto de mim, todo mundo queria pescar alguma coisa, mas eu tinha um preço para isso, né? Tinha um preço para isso. Olha, eu posso te ensinar, mas não vou te passar cola. Marca um dia que a gente vai sentar, nós vamos discutir, eu vou te ensinar. Eu dei muita aula de bioquímica, entendeu? Dei muita aula de cirurgia oral menor, farmacologia, anatomia. Então meus colegas tinham uma certa dificuldade e perguntavam, olha, você pode me ajudar nisso? Eu sempre gostei de ajudar as pessoas, né? Eu sempre gostei de ensinar e isso daí foi criando um trânsito sem barreiras, mas por causa do conhecimento. Então, o estudo, ele liberta qualquer um, ele torna você uma pessoa melhor, uma pessoa que você não vai ter dificuldade de relacionamentos, não vai ter dificuldade de conquistar as coisas, entendeu? Então, esse era o acadêmico Amades, né? Doutor, lá no caso da Federal, eles dão material? Como é que o senhor fazia com a lista de material? Na época, a lista de material. Que a lista de material é o terror, né, dos acadêmicos. Desde o início, né, olha só, eu sou da época do primeiro fotopolimerizador, né? Eu sou do tempo do Adaptic, que era uma resina que eu acho que a maioria dos acadêmicos hoje não sabe nem o que é Adaptic. Eu não sei. Né? Amálgama, liga de prata, sim, né? Amálgama ainda peguei na minha graduação. Então, imagina, naquela época, né? Esse material era um material extremamente guardado sobre 7 chaves, né? E é claro que eu não tinha condições financeiras de adquirir toda a lista de material, né, que a universidade passava. E era uma lista gigantesca, não era uma lista pequena, né? Eles não forneciam nada, doutor, porque na UEA eu sei que eles fornecem alguns materiais, hoje em dia, né? Hoje, né? Na época eu não sei. Qual foi o ano, doutor? Rapaz, isso foi em... Pode revelar esse ano? 85, né? Em 1985, 1984, 85, 86, né? Certo. Eles não forneciam nada. Não, sim, a universidade vivia numa eterna disputa, né? Toda a vida a Universidade Federal, as universidades federais, né? Sempre viveram grandes momentos políticos, muita disputa, enfim, né? Mas nós também tínhamos o nosso embasamento, né, que a educação é livre, a educação é compromisso do Estado, e abraçando essa causa, né, a gente sabia que a educação é compromisso do Estado, e a educação universitária também era a educação do Estado, né? E a universidade, ela fornecia material para a gente, mas era aquela briga, aquela discussão, né? E o básico, né, o básico tinha sim, mas a gente teve muita dificuldade, né? A gente tinha que comprar material, não tinha como não comprar, né? Sempre, desde o início, eu acredito, dos cursos de odontologia, dos mais antigos até hoje, o acadêmico sempre ele precisa dar o jeito dele, né? É aquele famoso te vira. E aí, bom,
a gente correu atrás, né? E conseguimos chegar a atingir o nosso objetivo. E quando o senhor saiu da faculdade, o senhor já foi exercer a carreira? Olha só, ou montou um consultório? Como é que foi esse início do profissional? Foi uma dúvida constante, porque no ano que eu me formei, eu tinha 3 propostas de emprego, né? Nossa. Olha aí. E aí eu fiz porque é sinal que tem destaque, né? Esse aluno. Porque para ter já eu tinha 3 propostas bala de na emprego. agulha para Tinha bala na agulha, já tinha 3 propostas de emprego. E aí foi a minha dificuldade, porque o meu sonho era fazer cirurgia bucomaxilo. Então, se eu fosse aceitar os meus empregos, eu ia frustrar o meu sonho. E o meu sonho ele era muito importante para mim. Eu acabei abandonando tudo e fui para São Paulo fazer a minha residência em São Paulo de bucomaxilo. Então, você não chegou a exercer a imediatamente clínica? não. Ah, primeiro Não, foi... não. Já estava decidido, né? Já estava decidido, eu já sabia o que eu queria, né? Certo. E quanto tempo o senhor passou em São Paulo lá, fazendo a sua residência? Em São Paulo nós ficamos 3 anos em São Paulo, praticamente morando dentro de um hospital, né? Esse hospital era um hospital que ficava localizado próximo à Avenida Paulista, perto do MASP, né, que é o Museu de São Paulo, Museu de Arte Moderna de São Paulo. E ele tinha um movimento de mais ou menos 1.200 atendimentos por dia, né? Entre todas as especialidades. E quando eu cheguei nesse hospital, eu tive muita dificuldade, porque imagina você sair aqui do estado do Amazonas para ir para um centro, né, grande, um centro assustador, né? E eu tive uma certa dificuldade de adaptação, né? E praticamente morar dentro do hospital durante 3 anos. Mas eu no primeiro mês eu fiquei meio assim, querendo vir embora. Falei, puxa vida, né? O pior de tudo é que a minha residência, ela não era uma residência remunerada, né? E eu saí de Manaus com 3 empregos garantidos, né? E para ir para São Paulo sem emprego, sem bolsa de estudo, sem nada. Só fui na cara e na coragem. Certo. Mas quando você se lança ao desafio, né? Eu sempre falo o seguinte: quem tem Deus e que tem Cristo na vida tem tudo, entendeu? Então a Bíblia é muito clara, que ela fala que Deus proverá e ele vai prover, não tem jeito. E eu tô aqui para contar esse testemunho, né, que a minha dificuldade eu consegui superar, né? Eu consegui superar. Como que eu consegui superar a minha dificuldade? Trabalhando e estudando. E acima de tudo, sendo verdadeiro, né? Nunca fui de mentir, nunca fui de enganar, sempre verdadeiro. Isso aí é o que me trouxe até aqui hoje, foi isso daí. Certo. Doutor, eu queria que o senhor contasse uma história de que o senhor teve que remover uma faca da face. Essa aí por isso o bordão, gente, faca na caveira, porque... Eu queria que o senhor contasse um pouquinho aí, como é que foi esse desafio, né, dessa cirurgia, né? Porque tem muita gente que às vezes não sabe até onde a odontologia vai. Às vezes acho que a odontologia só acaba em boca, dente, né? Restauração, coisas assim. Mas conte um pouquinho aí. Sendo que a gente vai pôr, se o senhor permitir me passar a tomo, a gente vai colocar... Só tem a tomo ainda? Tem a tomo. A gente vai colocar... Só manda pra mim que eu coloco no vídeo aí pra vocês verem que é real. O negócio não é brincadeira. O homem não é brincadeira, não. Conte um pouquinho aí. Então, esse é um desafio, né? É um desafio. Toda a vida eu gostei de pronto-socorro, né? E toda a vida eu amei o serviço público. Eu toda a vida trabalhei para o serviço público. E sempre gostei muito. Eu sempre fui grato a Deus por Ele ter me instruído até aqui, por Ele ter me formado. E eu trabalho no pronto-socorro João Lúcio, né? Já faz alguns anos, eu acho que desde o início, né? Do hospital. Um dia a gente estava lá no plantão, aí chegou um paciente com uma faca encravada no rosto,
e estava envolta numa atadura, né? Ele estava com aquela atadura, parecia uma cena de filme, né? Uma cena de filme. E aí a gente, no pronto-socorro, são equipes multidisciplinares, né? Não é só uma especialidade de cirurgia geral, de cabeça e pescoço, especialidade de neurocirurgia, clínica, médica, oftalmologia, enfim, são equipes multidisciplinares que trabalham junto para resolver o problema da população que necessita. No dia que eu estava lá no plantão, chegou esse rapaz. A história dele é que ele estava numa pizzaria, comendo pizza com a família, e veio uma pessoa para assaltar, né? Foi lá para assaltar ele tentou reagir, e aí o malandro deu uma facada no rosto dele, que a faca, ela entrou pela região nasogeniana, transfixou a maxila e ficou dentro da cavidade oral, entendeu? E aí a gente pegou esse paciente lá, levamos para o centro cirúrgico, né? E foi eu gosto de apresentar esse caso porque tipo assim, são coisas muito raras de acontecer, né? E a gente conseguiu resolver o problema do paciente. Nenhuma região assim. Olha só, eu como bom anatomista, né? Eu sou oriundo lá da USP em anatomia de face, anatomia cirúrgica, eu conheço um pouco, né, de anatomia, e quando eu vi a situação do paciente, eu já sabia que não tinha nada, não tinha nenhuma estrutura de importância que pudesse impedir de tirar esse objeto, né, esse corpo estranho. E aí a gente foi lá, levou para o centro cirúrgico sob anestesia geral e removemos essa faca do paciente, e o paciente está bem, porque ele nunca mais voltou para contar a história, entendeu? Isso foi Graças a Deus, né? É por isso que é aquele ditado, né? Faca na caveira, ele vai lá e remove a faca na caveira. O cara é top demais. Foi, muito. Inclusive, essas imagens, né, de tomografia do paciente, eu sempre, quando vou dar uma aula, né, geralmente uma aula de emergência, a gente sempre mostra essa casuística, né, que a gente teve. A gente procura mostrar as coisas mais assim, que mais significaram na nossa profissão, para que outras pessoas possam observar e verem e aprender, né? Aprender como se faz, como resolve o problema, porque amanhã ou depois vai ter que ter gente para dar sequência, para dar continuidade. Então esse é o objetivo. Não geralmente, às vezes a pessoa acha que você está querendo mostrar demais, que você é o cara, mas não é isso. Não se trata de você querer ser o cara. São coisas raras que acontecem, né? Sim, que você precisa ensinar as pessoas, você precisa mostrar. Então esse é o nosso objetivo maior. Então, o senhor nunca teve, assim, nenhum momento em pensou em outra especialização? Tinha que ser bucomaxilo? Olha, dentro da área de odontologia, né? Dentro da área de saúde, sempre foi a cirurgia e traumatologia bucomaxilo. Eu sou extremamente apaixonado. Endodontia, nem pensar, né? Periodontia, endodontia, dentisteria, né? Tem que ser. Mas assim, eu fiz alguns cursos durante a minha profissão de cirurgião dentista. Eu fiz alguns cursos justamente para me ter conhecimento, né? Para me ter conhecimento, para me poder orientar, para me poder conversar, para me poder consultar, né? Mas eu sei um pouco de tudo, eu não sou tão leigo a ponto, não sei quais são as resinas, né? Como é que faz uma faceta. Mas a sua paixão é a cirurgia. A minha paixão é a cirurgia bucomaxilo. É desafiador. Uma vez em aula, né, estava falando logo no início da graduação, estava apresentando as especializações, né? Aí falaram, olha, tem a bucomaxilo, aí foi falando, né, especialização, é o famoso brutomaxilo. Por que brutomaxilo? Olha, gente, eu tô entre dois. Quem sou eu na fila do pão? Dois bucomaxilo aqui. Conte aí, doutor, por que esse brutomaxilo, né? Isso aí. É assim, olha, o cirurgião bucomaxilo, ele tem que ser um homem de decisão, né? A adrenalina dele tem que estar lá em cima, né? Ele não pode ser um camarada
muito pacífico, porque se ele for muito pacífico, ele não consegue, né? Ele não consegue resolver as coisas, né? Então, a brutalidade não está por conta dos gestos, das atitudes, mas a brutalidade está pela decisão. Tem que fazer, vamos fazer logo. Imagina um paciente que faz um ferimento na face, né, tem um ferimento na face que compromete a artéria facial, entendeu? O cara vai de moto, aí tem um cerol, tá soltando papagaio, um cerol passa no rosto, num ferimento extenso, no cervical, enfim. Você tem que ter o quê? Você tem que ter adrenalina para correr lá e resolver o problema, né? Um paciente chega com uma faca no pescoço, uma faca no olho, um espeto no olho, né? Eu já peguei espeto, pedaço de ferro, enfim. Então, a brutalidade nossa em ajudar o paciente. Ter sangue frio, sim, aquilo sim, e ter uma atitude, né? Atitude. É isso mesmo. Eu acho que eu ia desmaiar. E eu passei para um lado e eu para o outro. Doutor, o senhor tem consultório hoje em dia? O senhor faz parte de consultório ou só hospital e ambulatório? Como é que é? Eu tenho um consultório, mas o meu consultório ele funciona lá no Semon, né? Lá no edifício Semon. Nós temos uma sala, né? E nós temos lá uma ortodontista que trabalha com a gente. Eu também sempre fui apaixonado pela ortodontia, né? E nunca fiz curso de ortodontista, né? Mas eu me casei com um ortodontista. A paixão foi tão grande pela ortodontia. Tem que completar, né? Tá certo. E aí a gente tem um consultório lá no Semon, mas na realidade ela trabalha mais do que eu, né? Eu visito muito pouco o meu consultório, né? Eu só trabalho com hora marcada, né? E, enfim, a minha consulta não é qualquer consulta, né? A minha consulta é um procedimento mais grave, né? De diagnóstico e resolutividade, né? A consulta tem que ter diagnóstico e resolutividade. Então, no caso, a sua esposa que coordena tudo? Ela que tá na frente, né? Ela fala assim pra mim, eu faço a pior parte e você a melhor parte, né? Como é o nome dela, doutor? Doutora Marcileia Magalhães. Tá certo. Doutor, fale um pouquinho sobre a primeira cirurgia de prótese customizada de face aqui. Acho que isso foi a primeira cirurgia. A primeira cirurgia. Nós fizemos aqui. Né? Nós tivemos aqui, nós recebemos um paciente no ambulatório, era um paciente que já estava há mais de 10 anos sem abrir a boca, né? Ele tinha uma anquilose na articulação, né? Ele teve um problema de uma queda inicialmente, depois teve um problema também de um ferimento por arma de fogo na mesma região, e acabou desenvolvendo uma anquilose da articulação. E esse paciente, ele procurou o serviço público, que geralmente estão desprovidos de recursos financeiros, não tem convênio, não tem nada. E nós aceitamos o desafio, porque imagina, essa prótese customizada desse paciente, ela custou um valor muito elevado, né? Um valor muito caro. E o tratamento de um paciente poderia custear 50 fraturas de mandíbula, por exemplo, e uma prótese customizada de ATM, de titânio, ela é muito cara, né? Mas nós aceitamos o desafio e conseguimos realizar essa cirurgia, né? Inicialmente o paciente, para ter uma ideia, o paciente não tinha um dente bom na boca, totalmente comprometido. Nós não colocamos a prótese no primeiro momento cirúrgico, porque ele tinha uma microbiota bucal, uma flora bacteriana bucal muito grande, e a gente achou que a gente correria o risco de contaminar a prótese e perder a cirurgia. Nós optamos por remover todos os dentes, fizemos uma cirurgia inicial, removemos todos os dentes, nós deixamos a cavidade oral em condições para poder colocar a prótese, né? E aí, depois de 30 dias, já tudo cicatrizado, já numa outra condição, nós conseguimos realizar, né, essa prótese. Essa prótese nós fizemos essa cirurgia lá na Fundação Hospital Adriano Jorge,
né? Na época, nós tivemos que enfrentar grande desafio por conta dos recursos financeiros. A gente sabe, né, que os recursos financeiros, eles são sempre mediados por licitações públicas e por pregão, e isso acaba atrasando um pouco, né, as cirurgias, mas a gente conseguiu resolver. A gente não tem um fundo destinado para prótese de ATM como tem para prótese de fêmur, né? Prótese de quadril. Tem um programa nacional de prótese de quadril, enfim. Mas para ATM não temos esse fundo de reserva da Secretaria Nacional de Saúde para que possa resolver o problema. Nós temos muitos pacientes com anquilose, né? De ATM. Mas o senhor fez a cirurgia foi por onde? Nós fizemos pelo SUS, essa cirurgia SUS, foi né? feita pelo SUS. Foi o maior desafio foi conseguir essa cirurgia pelo SUS. Eu lhe pergunto porque eu fiz um curso na UEA, mas assim, era sobre pacientes oncológicos, né? Que têm deficiência de face. E assim, eles fizeram esse curso para mostrar, né? Um trabalho lindo. E aí, só que assim, sem recursos, né? A moldagem era feita com aquela... Você já viu aquela peneira que a gente escorre arroz? Sim, que é de plástico, né? Que ela é mala. Eles pegavam, faziam o alginato, aquilo tudo ali dentro e moldavam a face, né? Para fazer tudo mais assim. O final é gratificante. Ver o paciente, no caso, né, não tem dificuldade para se alimentar, tem tanta coisa. Autoestima. Aumenta a autoestima. Pra você ter uma ideia, esse paciente que a gente fez a cirurgia dele, os amigos, a esposa, todo mundo se afastava dele porque ele tinha uma halitose muito grande, os dentes tudo estragados, né? Não tinha amizade, não tinha círculo de amizade. Associação, né? Socialização com as pessoas. Tinha, a vida social dele não existia. E depois da cirurgia dele, nós fizemos uma prótese superior, uma prótese inferior, né? Foi um presente que a gente deu para ele. E ele ficou muito bem, conseguiu arrumar uma namorada e depois de um ano teve um filho, né? E ele hoje ele é um missionário evangélico. Então ele leva a mensagem dele para ele foi um milagre, né? Para ele foi um milagre. E para mim também foi um milagre porque consegui fazer milagre, porque Deus deu o dom, né, pra gente fazer algo pro nosso próximo, né? A gente acredita que as pessoas não vêm por acaso, né? Deus manda ali com aquele dom, você vai ajudar o seu irmão ali com esse dom aqui, né? E eu tenho certeza que o senhor veio com esse dom aí mais do que perfeito. Já veio já no sangue, né? Já tá no sangue. Doutor, fale um pouquinho do João Lúcio lá, como é que é o funcionamento do hospital. Funcionamento, como é que... Conte um pouquinho, porque muita gente tem a curiosidade de saber como é que é um cirurgião bucomaxilo trabalha dentro de um hospital, né? Conte um pouquinho aí do seu dia a dia, né? Fale aí pra gente. O Hospital João Lúcio, ele é um hospital de emergência, né? É um hospital que recebe pacientes de todo o estado, inclusive até do interior do Pará, vem acabar no Hospital João Lúcio. E alguns anos atrás houve a necessidade de criar esse serviço de cirurgia bucomaxilo no Hospital João Lúcio, que a demanda era muito grande e os pacientes acabavam indo para fora de Manaus e o custo é muito elevado, né? O custo é muito elevado para você mandar um paciente para São Paulo para fazer cirurgia bucomaxilo, é muito elevado o custo. E aí tinha essa necessidade de ter esse serviço no Hospital João Lúcio. E aí o Estado, né, nós temos uma empresa, essa empresa chama-se IMOAN, que é o Instituto Médico Odontológico do Estado do Amazonas, e o IMOAN abraçou essa causa, né, nós estamos nessa causa já tem alguns anos. Nós somos um grupo de cirurgião bucomaxilo que trabalha no regime estatutário, né, trabalha no regime do funcionário público, né, batendo ponto e atendendo, fazendo atendimento com plantões de 12 horas.
E lá o nosso trabalho lá no Hospital João Lúcio vai desde corpo estranho, né? O paciente está comendo peixe na hora do almoço, acaba engolindo uma espinha, e aí ele vai para o Hospital João Lúcio para um atendimento, até um desenluvamento da face, né? Então, lá nós atendemos todo tipo de trauma que você possa imaginar, nós atendemos lá no João Lúcio. Como funciona um pronto-socorro? O pronto-socorro, ele funciona da seguinte forma: nós temos uma porta de entrada que geralmente vai para o cirurgião geral, quando é um paciente que não veio encaminhado de outro serviço. Vamos supor que esse paciente passou no 28 de agosto, foi avaliado por um cirurgião geral, e aí ele é encaminhado para o João Lúcio para uma avaliação neurológica e uma avaliação do cirurgião de cabeça e pescoço ou do cirurgião bucomaxilo. E aí você vai atender aquele paciente, porque ele já veio com encaminhamento. Mas quando o paciente não tem encaminhamento, que o João Lúcio é a porta de entrada, que veio pelo SAMU, ou enfim, aí ele passa primeiramente por uma consulta com o cirurgião geral faz uma avaliação do estado geral do paciente, né? E a gente fala que o cirurgião geral, ele é um super, né? Ele é um super médico, porque ele tem que diagnosticar, ele tem que tratar, ele tem que encaminhar. Então a gente valoriza muito o cirurgião geral, porque ele é a porta de entrada do hospital, né? Um paciente não morre com a fratura de mandíbula, mas se ele tiver uma fratura de mandíbula e tiver uma hemorragia no baço, por exemplo, uma hemorragia interna, ou se ele tiver um sangue no tórax, no pulmão, ele morre. Então o cirurgião geral, ele vai lá e faz essa avaliação, essa primeira avaliação, e caminha para as outras especialidades. E aí, dependendo com a situação do paciente, você faz o primeiro atendimento. Qual é o primeiro atendimento? O primeiro atendimento é você dar suporte à vida, né? Você tem que tirar o paciente do quadro de risco de vida, risco de morte, né? Risco de vida não, risco de morte. O paciente está em risco de morte, você vai lá fazer um atendimento para tirar ele daquele risco de morte. Tipo, se tem um corpo estranho, se tem... Enfim, dependendo da situação, você vai lá e coloca esse paciente em condições de vida, né? Primeira coisa que a gente vai verificar é as vias aéreas, né? O paciente precisa respirar, né? Se o paciente não tem condições de respirar, ele precisa ser submetido a uma traqueostomia, mas ele tem que ter uma via respiratória. Então, o cirurgião bucomaxilo, ele tem a incumbência de estar participando dessa equipe multidisciplinar, que é justamente para ir na cavidade oral, ver se tem queda do assoalho bucal, se tem obstrução das vias aéreas. Então, se não tem obstrução das vias aéreas e tem uma prótese, você remove a prótese do paciente, remove o corpo estranho, dente fragmentado, enfim, né? Pedaço de asfalto, pedaço de vidro, enfim, vai depender da situação. Mas você precisa garantir as vias aéreas do paciente. E depois das vias aéreas é o sangramento. Se o paciente tem um sangramento ativo, você tem que parar o sangramento ativo dele. E aí sim, a partir daí você começa a raciocinar e planejar qual é o próximo passo. Mas inicialmente é isso. Então o cirurgião bucomaxilo, ele tem que ter o quê? Adrenalina, ele tem que estar ali em cima também, né? Ele não pode ser aquele cara que quando vê sangue corre, não pode, ele tem que estar lá em cima, tem que estar participando, tem que estar ajudando, né? Mesmo sendo de formação odontológica, mas a saúde de qualquer ser humano começa pela boca, né? Para você ter uma ideia, todos os órgãos que destinam a manutenção do corpo humano estão na face, né? A visão, olfato, audição, né? Então nós temos aí o que? Nós temos a condição de ter vida, começa onde? Começa na face, começa na boca, né? Uma pessoa que não consegue se alimentar, ele não tem energia para viver. Como é que ele vai viver sem energia? Então a importância do cirurgião dentista, ela é de extremamente importância para o ser humano, né? A gente sabe que tudo começa na face, a alegria começa na face, a tristeza começa na face,
né? Alimento começa na face, tudo está aí na face. Então, a odontologia ela foi um presente divino para aqueles que amam a odontologia, eu sempre falo. E para quem ama bucomaxila, ainda mais ainda, porque nós conseguimos reconstruir aquilo, né, aquilo que a natureza acaba destruindo por um acidente, por um incidente, né, muito incidente, né, tanto em crianças, como em adultos, como em idosos, e a gente tem essa capacidade de ajudar a resolver essa problemática, né, vamos dizer assim. Então esse é o pronto-socorro, João Lúcio, é um pronto-socorro atípico. Eu falo que é atípico porque chega desde miíase, né, um paciente especial com miíase, né, que são aqueles bichinhos que a mosca azul pousa na boca. O paciente especial está dormindo, está em casa com a boca aberta, porque ele não tem selamento labial, e a mosca vai lá no palato, bota os ovinhos e forma uma ferida e um mau cheiro, e o bucomaxilo vai lá e ajuda a resolver o problema daquela pessoa. Não, esse é o bucomaxilo, é aquele que chega o cara com um cerol, né, que cortou o pescoço, que cortou a face, ele vai lá e ajuda a resolver o problema, entendeu? É aquele cara que engoliu uma espinha de peixe e você vai lá e consegue, né? Outros que engoliram prótese, enfim, é típico, são muitas. A gente passaria aqui, ó, 3 dias conversando sobre, só falando, né, doutor? Sobre esse assunto. E como foi que o senhor deu início para entrar no João Lúcio? Então, aí como eu falei já, né, nós temos uma empresa e um grupo de cirurgiões dentistas e de médicos, cirurgiões de cabeça e pescoço, se reuniram, né? Nós procuramos formar uma equipe coesa e de profissionais onde uns respeitam os outros, né? Nós temos um respeito muito grande um pelo outro, né? Nós temos uma equipe de um bucomaxilo e um médico que convive harmonicamente, que trabalham e um ajuda o outro. Enfim, é um serviço muito lindo, muito bonito. Nós estamos aí 24 horas, né, trabalhando, e essa empresa, ela passa por um processo de licitação, né? Tem um pregão, e aí você vai lá para o pregão, vai concorrer com as outras empresas. Então tem outros... Sim, tem outras empresas, tem outros grupos. Que também, né, fornessa também profissionais da área. Pode fornecer profissionais da área, entendeu? Aí foi a ideia a partir do senhor? Não, uma reunião? Essa ideia partiu da necessidade do Estado, né? O Estado precisou dessa ideia, precisou desses profissionais. Na ocasião que foi montada essa empresa, era uma ocasião onde não se tinha muitos profissionais, né? Tinha poucos profissionais. E aqueles poucos que tinham se reuniram e discutiram, né? E a dificuldade foi muito grande para formar essa equipe. Hoje essa equipe é uma equipe formada por grandes nomes, né? Do estado do Amazonas, não só do estado do Amazonas, mas também do Brasil inteiro, né? Então nós temos cabeça e pescoço de excelência, nós temos um microcirurgião vascular na nossa equipe, é um camarada extremamente capacitado, conhecedor. Nós temos um oncologista que é extremamente capacitado, né? Nós temos bucomaxilo, professores da UEA com doutorado, extremamente capacitado. E é isso aí, formou esse grupo, né? Um grupo voltado... Então foi um grupo multidisciplinar, então. Sim, não foi só de cirurgião dentista, só de cirurgião dentista, foi médicos e dentistas. O que é difícil ter essa união. Para você ter uma ideia, quantos anos que se criou a Unimed? A Unimed é uma cooperativa médica, não tem bucomaxilo. Entendeu? Porque é uma equipe médica. Né? Mas a nossa empresa eu acho assim que é triste isso, assim, muito porque triste, toda profissão é digna e tudo é um puxa o outro. Claro, então, assim, lógico que assim, a sua afinidade mais é cirurgia, aí tem um que já conhece mais a área do laser, que agora é novo, né? Laser terapia. Então, assim, acho que pegando, não, esse daqui entende disso, esse. Então, forma um todo, né? Sim, claro. E um final com mais qualidade, né? Mais qualidade. Sim.
Doutor, a gente queria saber qual foi o pior caso que você já pegou, assim, que deu aquele friozinho, assim, rapaz. Eu sei que o senhor gosta de desafio. Mas um que o senhor não esquece, assim. Eu não ficou sei se vai ser esse da faca, né? Ou foi Mas lá tem no outro. início, Eu tenho vários Um que casos. o senhor se ficou chocado, assim. Eu tenho vários casos, né? Eu tenho vários casos que a gente ajudou a resolver, que a gente resolveu, né? Eu tive um caso que foi um tiro de espingarda no rosto, né? Praticamente levou a metade do rosto do paciente, né? E esse foi um desafio muito grande. Mas a gente conseguiu vencer esse desafio. E tem outro caso que um soldado, nessa época eu estava ainda no hospital militar, que eu fui militar há alguns anos, e lá o soldado caiu, ele ia num barco de alumínio com motor de polpa, e ele caiu dentro da água e o motor de polpa arrancou simplesmente a maxila dele inteira. E a hélice do motor de polpa, ele ficou cego de um olho, fraturou o frontal, nariz, enfim, foi um acidente muito feio, né? E aí a gente enfrentou esse desafio e esse paciente, ele sobreviveu e está vivo e contando a história até hoje, né? Esse foi um desafio muito grande. E mais recentemente a gente atendeu um paciente. Esse paciente, ele trabalha ele tem uma balsa de transportar boi. Aí aquela prancha que tem na balsa, né, quando vai encostar na beira do rio, né, para acoplar, tem uma prancha, aquela prancha caiu no rosto dele e desenluvou o rosto dele, né. Esse foi um desafio muito grande, né? Ele perdeu um olho, né, e a gente conseguiu recuperar esse paciente. Mas foi um paciente muito difícil, né? Foi um paciente muito difícil. E a gente está com esse paciente até hoje. Nós estamos tentando fazer uma reconstrução dele, né? A gente vai fazer destruiu o zigoma, né? O osso zigomático dele, a maxila, né? A órbita, destruiu tudo, né? Nariz, a gente conseguiu reconstruir o nariz dele, né? Conseguiu reconstruir parte da órbita, mas fragmentou demais. Foi um caso milagre, né? Foi um milagre ele estar vivo. E um milagre mais ainda ele estar socialmente integrado, né? Apenas com faltando alguns ajustes, né? Mas ele já porque são fases, né? Aos poucos, né, doutor? Não tem como. Ninguém consegue fazer tudo ao mesmo tempo. A gente teve um caso na família, né? Da nossa cunhada, que ela sofreu um acidente de automóvel, estava no carro, aí bateu, chocou com outro, e ela afundou isso aqui dela, tu viu? Sim. Aí ficava, quando a gente ia visitar ela, logo no início, era assim, a gente tem que ter estômago para ver, principalmente pessoas que a gente gosta, assim, que a gente tem um convívio, né? Muito sofrimento. Muito desafio. Sofrimento para a família, sofrimento para a pessoa. Ela não lembra, ela disse que ela não lembra de dor, porque Deus é tão maravilhoso que tem aquela desliga, né? Então, assim, ela não lembra de ter sentido dores, assim, mas só a gente tentou tirar espelho, né? De tudo de perto, para ela não se ver logo no início. Né, vaidosa, ela... Sim, claro. Então, assim, quando ela foi, só que ela foi, tipo, acho que manjando, né? Ela perguntava, como é que tá? Tô muito feia? Como é que tá? Não, tá bem, a gente fala. Só que aí teve um dia que ela foi pro banheiro sem ninguém ver, ainda no hospital, né, hospitalizada, aí tinha um espelho, desmaiou. Mas ela deu a volta por cima. Mas graças a Deus, né? Tá linda, viva, com saúde. Os profissionais. Na época ela teve que ir para São Paulo, né? Ela foi operada pelos bucos de São Paulo, né? Em São Paulo. Mas graças a Deus deu tudo certo. Graças a Deus tá tudo bem. Mas assim, é uma profissão de realmente tem que ter atitude. De ver, de ter ação. Nós tivemos aqui também um caso, né? Um caso que nós operamos. Até foi um caso comentado na mídia também, né? Que foi um militar da Polícia Militar do Estado, né? Um assaltante deu um tiro no rosto dele e teve uma deformidade muito grande, né? E aí a gente também fez um trabalho muito grandioso nesse paciente, né? A gente tirou um enxerto
do perônio dele, da fíbula, né? Nós tiramos a crista tibial, né? Aliás, nós tiramos um pedaço da tíbia dele e colocamos no lugar da mandíbula. E nós tivemos aí a ajuda de um microcirurgião vascular, né? Que levou o osso com irrigação sanguínea, né? Fez anastomose das artérias, das veias. E a gente conseguiu um resultado muito bom, né? Foi muito bom. Hoje esse paciente está trabalhando normalmente, está com a vida dele normal, está indo para frente, né? Também foi um caso desafiador. Em alguns casos que a gente não consegue, né? Não consegue. Mas graças a Deus, às vezes não fica gravado, né? Fica gravado na memória, né? O senhor tem alguma saudade de algo que ficou para trás, assim, que o senhor pudesse voltar, mudar? Tem algo assim? Ou alguém também. Eu sempre falo o seguinte, que nós, seres humanos, né, a gente vive por emoção, né? E quando a gente vive por emoção, sempre a gente tem recordações, né? Então eu sempre procuro mais não olhar muito o lado emocional, né? Porque o lado emocional ele diz muito a respeito da nossa personalidade, né? Então as emoções, elas mexem com o nosso eu. E para a vida profissional que eu tenho e que eu trabalho e que eu executo ela todos os dias, eu não vivo muito emocional. Eu sou muito realista, né? E eu sempre acho o seguinte, que quem tem que chegar, chega. Quem tem que partir, parte. E quem tem que ficar, fica. Então essa é a nossa finalidade, né? E assim, o que eu tenho muita saudade, que eu me lembro assim com muito carinho, é que eu amo Jesus Cristo, né? Eu amo Deus, eu sou apaixonado por Jesus Cristo, sou apaixonado por Ele. E essa paixão, se ela tivesse acontecido antes, eu acho que eu teria sido uma pessoa melhor, né? Eu teria sido uma pessoa melhor. Mas tudo no momento certo, doutor. O importante é que tudo, como diz o ditado, né? Às vezes tarda, mas não falha. Sim. Todo mundo tem seu momento. O importante é que esse momento chegou. Isso é verdade. E doutor, voltando aos casos aí, tem algum caso engraçado assim que vale a pena comentar aqui? Eu não sei, de repente. Não sei como, né? Mas assim, são tantos, mas teve algum que foi engraçado? Assim? Olha, um caso que foi muito engraçado, na época ainda era acadêmico, né? A gente estava numa aula de endodontia, né? E aí sempre tem aquele negócio de posiciona o aparelho de raio-x e para bater o raio-x você sai de perto, né? E a gente, quando acadêmico, a gente não tem muita coisa assim, né? Eu acho que a gente é mais menino ainda, é um pouco menino, porque a gente entra muito jovem na faculdade, né? Sim. E aí, quando foi fazer o raio-x do paciente, né? Aí um olhou pro outro e falou: corre, que vai disparar o raio-x. Quando a gente correu, o paciente levantou da cadeira e saiu correndo atrás, correu junto. Aí eu olhei pra ele e falei: mas o senhor tá aqui? Ele falou: não, o senhor não falou que era pra correr? Então isso daí ficou gravado, nunca saiu da minha memória isso daí. Muito bom. Eu também ia correr. Eu ia falar um pro outro: corre, vai acontecer alguma coisa errada, então deixa eu junto. É claro que o professor aproveitou para nos corrigir e ensinar como abordar, né? E como se comportar com o paciente, né? O paciente soltou. Então, e doutor, no caso assim, falando já para os acadêmicos que estão, ou estão até bem profissional, já formado, que buscam essa vida de bucomaxilo, tem esse sonho, né, de viver isso. Tem algum... O que eles podem fazer para trabalhar? Como é que eles têm o caminho? Deu o caminho das pedras aí para eles. Eu tenho um grupo de pesquisa, né? E a gente seleciona acadêmicos, mas
a minha primeira visão no acadêmico é com relação à ética, né? Então, para mim, quando você tem um acadêmico que tem ética, você já tem meio caminho andado para pegar esse acadêmico e transformar ele num grande profissional, tá? Então, o que eu recomendaria aqui para quem, né, está acadêmico, para quem vai iniciar, né, eu sempre aconselho o seguinte: ser ético. E a ética, ela começa dentro de casa com respeito aos pais, começa dentro da família, né? Porque se uma pessoa que não respeita o pai e a mãe, como vai respeitar um professor ou alguém mais, né? Então, eu acho que é por aí. E outra coisa, tem que estudar, tem que gostar de estudar, tem que ser apaixonado pelo estudo, tem que ter sede. O dentista que tem sucesso, ele tem que ter sede, mas não sede de tomar água, não sede de tomar cerveja, mas ter sede em aprender, em procurar. Não ser o melhor, mas o que tem o melhor conhecimento. Tem que estudar muito. Tem que muito, buscar muito. conhecimento. Tem que ter, sempre, né? O acadêmico ele tem que ter um currículo, né? Ele tem que fazer um currículo no CNPq, ele tem que regrar esse currículo com apresentação de casos clínicos, estudo clínico. Ele precisa estudar, ele tem que caminhar nisso daí. Ser monitor, vou ser um monitor de cirurgia, de dentisteria, de qualquer área, né? Ele tem que ter trabalho científico ainda como acadêmico, né, que são os programas de iniciação científica. Isso é muito importante. O aluno que tem iniciação científica, ele tem um potencial de crescimento, né, ele tem que ter sede, ele quer o sucesso, não interessa qual é a área, ele tem que ter sede de aprender. E aprender com quem? Com os mestres, com aqueles que têm mais inteligência, né? Sempre respeitoso, né? Sempre pronto para servir, né? Porque o maior não é o que é servido, o maior sempre é o que serve. E eu sou um camarada que eu continuo servindo até hoje. Eu fui um que acompanhei quase 3 anos do Dr. Max e foi com a pessoa que eu mais aprendi, né? E eu vou confessar aqui uma admiração que eu tenho, né? Que na época que a gente fazia os plantões lá, chegava paciente e tinha que operar algo parecido e em vez de quando não tinha material, não sei se você lembra, né? E sempre você dava um jeito, sempre dava um jeito. Não tem material tal, não tem placa, não tem, você dava um jeito, né? Conseguia algum material, a gente ia atrás no outro setor, mas a gente operava. Eu não sei quanto tempo você já tinha de cirurgia, mas parecia um garoto. Sabe, quando descobre aquilo ali, aquela paixão, vontade, né? E a gente que estava ali com o senhor aprendendo, a gente ficava assim encantado pela paixão da cirurgia. Eu nunca vi o senhor dispensar uma cirurgia ou dar corpo mole, algo parecido. Sempre dava um jeito para operar e resolver o problema do paciente. Isso é muito legal de ver. É uma admiração assim que eu tenho e guardo e sempre comento com a minha esposa. Aqui a gente conversa muito sobre esses episódios, né? A gente às vezes achava que não ia operar porque não tinha material, e quando foi, sei lá, vinha com material que conseguia dar um jeitinho. Ou a gente operava com fio, algo que muitos bucos não sabem operar. E fio você vai lá e dá um show, né? Dá um show, eu queria saber de onde o senhor tira essa... Então, olha só, eu sempre falo que quando você tem um mestre, né? Quando o seu mestre é bom, ele nunca vai te esconder nada, ele sempre vai te ensinar. Ele sempre vai te ensinar uma saída, você sempre vai ter uma saída, né? E nós que trabalhamos no serviço público, a gente sabe das dificuldades de se ter material. Não é fácil, é difícil, né? Mas o segredo é você não se conformar com o não. Quando você for atrás de um material que alguém falar para você, não tem, não se conforme. Vá fuçar, vai vasculhar, vai no almoxerifado, enfim. Pode ir atrás que você vai achar o material e você vai resolver. Você pode até não ter aquele material que você quer, mas você pode ter algo que pode te ajudar, né? A resolver o problema do paciente. E isso daí vai o quê? Vai da onde? Isso nasceu aonde? Nasceu na tua
no teu raciocínio lógico, né? Uma vez eu vi um paciente que chegou do interior do estado. Ele teve um acidente numa embarcação, caiu da canoa, bateu a mandíbula numa pedra e fraturou a mandíbula. E quando ele chegou de lá, o gesseiro lá da cidade que ele morava fez um capacete de gesso para ele e deu uma imobilizada na mandíbula com um capacete de gesso. E aquilo dali me encantou. Eu falei, puxa vida, né? Uma pessoa nada a ver com... Raciocínio lógico, raciocínio lógico. Ele fez como se fosse uma calha no braço, só que ele fez uma calha envolvendo o couro cabeludo e a mandíbula, né, o mento. E aquilo dali deu uma imobilizada na mandíbula dele e o paciente veio para a cidade e a gente acabou operando ele, né? Então, esse raciocínio lógico, todo cirurgião bucomaxilo precisa ter, né? Eu assim, às vezes eu fico muito preocupado com a formação de hoje, né? Hoje em dia nós estamos formando profissionais que só conseguem trabalhar se tiver placa de titânio, se tiver piezo, enfim. A tecnologia de hoje é uma tecnologia que favorece, que facilita o nosso trabalho. Não resta dúvida, né? Eu gostaria de trabalhar com o melhor, mas nem sempre a gente consegue. Então o que nós precisamos saber? Nós precisamos saber que o paciente ele quer uma resolução do problema dele. E eu não posso esperar 6 meses para operar uma fratura, porque quando eu for operar ela já se consolidou, né? Então, eu preciso resolver o problema, e para mim resolver o problema, às vezes eu preciso lançar mão de técnicas contemporâneas, né? Lá do início da bucomaxilo, do fio de Kirchner, do fio de aço, das barras de Erich. Então eu preciso ter esse conhecimento que é para engrandecer o meu arsenal de técnicas cirúrgicas para resolver o problema, né? Não tem... Hoje em dia, cada dia está mais raro o profissional que trabalha dessa forma, né? Então, isso daí a gente tem feito, né? Inclusive a gente de vez em quando faz uma live no Instagram mostrando essa técnica, como fazer, como não fazer. E eu acredito que alguém aprende, né, olhando e vendo, aprende. E precisa saber, porque às vezes você está no interior do estado, né, você está num local onde os recursos são mínimos e você precisa lançar mão de algum meio para ajudar o seu paciente a chegar num lugar onde ele possa receber um tratamento melhor. Eu acredito que é por aí que tem que funcionar as coisas e caminhar. Doutor, assim... Gente, a entrevista tá maravilhosa, assim, mas infelizmente já tá excedendo nosso tempo, nosso horário, né, doutor? Mas assim, como é lindo a gente ver que o cirurgião dentista não é só dente, não é só, né, aquilo dali é só um pedacinho, gente, mínimo que vocês observam, mas a grandeza, né? Quão é grande, quanto é gratificante ver que tem outros profissionais de outras áreas, quantas coisas a gente pode, né, trazer uma solução para uma pessoa, né? Então são tantos, um leque imenso, né, de opção. Então, doutor, a gente vamos fazer um bate-bola agora com o senhor, tá? Pra gente ir finalizando esse bate-papo gostoso, que se a gente pudesse, a gente estendia muito mais. Eu sei que tem muito mais, né? Pra gente aprender e ter claro, mais, né? O que sugar um pouco mais desse homem. Porque tem muita coisa aí. Mas infelizmente a gente tem um tempinho já. Na verdade, a odontologia é muito grandiosa, né? Muito grande a odontologia, né? Como a gente já falou aqui. É fascinante, né? É fascinante. E você imagina você olhar para uma pessoa que não pode sorrir porque os dentes estão cariados ou porque não tem dente, né? É muito difícil. Muda totalmente o comportamento, como é que ela trabalha, como ela sorri, como ela fala. É difícil, são situações e situações. Até o ambiente, né? O ambiente, sim. Imagina, ali, né? Então, é isso aí. A odontologia eu acredito que talvez dentro da área de saúde é a especialidade mais significativa, porque todo ser humano nasce
ele nasce com duas, vamos dizer assim, ele nasce com uma dentição decídua e nasce com uma dentição permanente, de tão importante. Ninguém nasce com 2 fígados, ninguém nasce com 2 olhos. Então, os dentes, eles são tão importantes, a odontologia é tão importante, que o ser humano ele tem uma dentição decídua e tem uma dentição permanente. E isso outra, daí né, é que fascina a gente. o contato do ser humano quando ele nasce, Claro. né, na psicologia, a primeira fase é a fase oral. É a fase oral. A oral. É. Do desenvolvimento do ser humano é a fase oral. Perfeitamente, é. Tudo, contato do bebê com o mundo, com a mãe, é pela boca. É. Né? Então, assim, Os começa pela prazeres, boca. né? Os primeiros prazeres. Então, né? para ver a importância, né, É. doutor? Doutor, vamos marcar um. Vai ter que voltar A aqui parte de novo. 2. É. A gente vai fazer um bate-bola, o senhor vai falar Ok. uma palavra e o senhor vai passar uma outra palavra Vai que definir significa. ela, né? Em poucas palavras, Certo. né? Uma ou um pouco mais. A odontologia. Paixão. Bucomaxilo. Paixão. João Lúcio. A minha adrenalina. Amor. Minha mãe e Jesus Cristo em primeiro. Uma mania. A mania é de ser muito correto. Família. É tudo de bom, é o meu sustento a minha família. Viagem. É, Uma viagem que o senhor pode ter feito viagem, ou um sonho, né, de sim, a fazer. viagem praia, né? É praia. Onde tem praia, né? praia. Um hobby. Um hobby, pedalar. Um sonho. O sonho é que os seres humanos se respeitem mais e se amem mais. Um momento na sua vida. Um momento na minha vida foi no dia que nasceu o Isaac, meu último filho. Oi, Um que momento lindo. Quantos filhos você tem? 4 filhos. Pode falar o nome, né? Posso. Deve deixar famoso. Tem a Bárbara, né? Minha filha, minha primeira filha, chama-se Bárbara. Ela já tem 30 anos, é advogada, mora em São Paulo, vejo muito pouco, mas é a minha filhoquinha linda. Legal. Aí tem o Lucas, né? O Lucas é o meu filho mais velho, lindo também, é um meu bebezão. E tem o Vinícius, que é tudo de bom, que mora comigo até hoje e disse que ele não vai me largar nunca. Oh. Se eu Vai cuidar disso. e tem o Isaac. O Isaac me deixou, me rejuvenesceu 30 anos, né? O Isaac ele tá hoje com 1 ano e 10 meses. Oh, meu Deus, é E- bebê. É um bebê, mas Oh. ele me tornou de novo, né? Ele me deu energia para mim. Quando o senhor pensa que já Continuar. fechou a fábrica, vem mais um, né? É isso mesmo. Ah, filho transforma. Filho é bênção Tudo de Deus, bom. Bênção né? de Deus, bênção de Deus. Dinheiro. O suficiente para mim viver bem, que eu adoro comer bem e viver bem. Sucesso. Sucesso. O sucesso, eu já tô no sucesso já. Eu já Com sou certeza. o sucesso. E sucesso e inspiração para muitos, tenho certeza. Deus. Deus, ele é o meu tudo. Deus é o meu tudo. Eu aprendi a amar Deus com meu pai. O meu pai, ele levava a gente para participar de culto religioso desde o início, né? E eu nasci num lar cristão, não de evangélico, mas um lar cristão, né? Na igreja católica, porque fui alfabetizado na igreja católica, né? E eu sou muito grato a Deus por ter esse princípio religioso, né? E hoje eu vejo a religião de uma certa forma um pouco cautelosa, né? A minha religião é Jesus Cristo, é o amor, é tratar bem, é ser humano, é amar o próximo, é você fazer aquilo que você gostaria que fizesse para você.
Porque religião acho que é mais assim um simbolismo, né? Sim. É um simbolismo. É uma doutrina que você segue, às vezes tem aquele símbolo, aqueles rituais, Isso existe mas um Deus é né? só um. Deus acima de tudo. Então, eu tenho amigos de tudo quanto tanto religiosos, assim, de tudo é católico, evangélico, entendeu? Sim, Espíritas, sim. então Importante assim. que Deus é um só. Então, É, o importante. Importante é você fazer o bem a Sim, todos, sim. sempre pensando como se fosse em você e dar orgulho pro nosso Pai Maior, né? Porque acho que é isso que Ele quer. Que você siga o seu caminho sendo luz. E o senhor é luz de inspiração. Obrigado. Doutor, nós que agradecemos. Muito obrigada mesmo. Se a gente pudesse, estendia mais, mas a gente já está No limite, passando o nosso horário. Então, assim, o que eu quero dar um recado para vocês que estão assistindo o podcast, se inscrevam, tá? Ative o sininho para não perder nenhuma entrevista. E principalmente você que é cirurgião dentista ou tá querendo, né, entrar nessa área ou já tá cursando, eu acho que toda entrevista é válida, gente. Tudo que entrevistas maravilhosas, né? Até agora, só show. Eu vou fazer um caderninho. Eu vou anotar. Fulana falou as dicas, isso. né? As dicas, olha. Caminhos aí. Sucesso. Segredos. Só não sei se eu dou pra fazer plantão em hospital. Não, acho que não é minha área. Não é pra muitos. Deixa pro doutor Gregório, pro doutor Amade. A gente também tem que agradecer os Mas é apaixonante, né, doutor? Sim. Agradecer os patrocinadores. É o principal, né? Patrocinador, né? A gente tá com um patrocínio fechado com o Primeiro Molar. Agradecer imensamente por comprar essa ideia com a gente, por nos apoiar. E quem tiver também interesse em fazer, né, entrar nessa parceria, também fazer parte desse patrocínio, a gente está de portas abertas, pode entrar em contato com a gente no direct do Instagram, ou até mesmo entrar em contato, deixar aí nos comentários, tá bom? É de extrema importância esse apoio de vocês, sou grata. Também pelo apoio do JJ, tá? Estamparias, tá bom? Que tá nos apoiando também. Agradecer muito pelo esse apoio, que é muito importante. E não se esqueçam, se inscrevam, comentem, compartilhem, ative o sininho. E doutor, a gente tem uma lembrancinha bem de coração, mimo. Eu espero que o senhor goste. O senhor pode abrir pra gente dar uma olhadinha aí, pra ver se o senhor gostou, tá? Aqui é a nossa canequinha pra você tomar. Todo dia tomar um cafezinho lembrando da gente, da nossa entrevista, tá? Olha, eu sou muito grato, né, por ter recebido esse convite, né? Me honrou muito esse convite. Como diz a doutora Bruna, um abraço, né? Por estar sabendo que está no caminho certo, doutor. Eu gostei demais. E acredito que já é um sucesso. Poxa, amém. Entendeu? O podcast aqui já tem a fortalecer a nossa classe, né? A odontologia em si, né? Doutor, espero que o senhor goste. Foi feito com muito carinho. Eu quero ver o senhor usando, batendo aquelas essa fotos. Camisa. Ó. Leia sua frase, doutor, aí, ó. Tem uma frase especialmente pro senhor aí. Embaixo aí. Eu sou fonte de inspiração. Eu sou fonte de inspiração. E eu quero continuar sendo fonte de inspiração. Vai ser, amém. Para isso, eu aconselho a todos que amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Não são minhas palavras. Não. Mas essas palavras são Nosso fortes. Pai Maior. Ai, amamos, doutor. Gratidão. Obrigado, muita gratidão por seu ter tirado hoje feriadão para vir aqui com a gente. Amei. Tá? Obrigada mesmo. Obrigado, eu que agradeço. E nós que amamos, né? Que entrevista. Se Deus quiser, nós teremos a parte 2. Sim, vou mostrar aqui também. Fica à vontade. Eu sou apaixonado por xícaras. Olha. Dê uma olhadinha aí, se nossa logo, Café com Odontologia. Lindo.
essa ideia do Café com Odontologia é uma ideia, já é uma ideia de sucesso, né? E ela já está no caminho certo do sucesso. Obrigada. Pode ter certeza, né? Obrigada, doutor. Eu tenho certeza que tudo aquilo que a gente faz com amor e com dedicação não tem como dar errado. Né, Gregório? Verdade. Nós sabemos disso. Claro que todas as coisas têm lutas, né? Tem dificuldades. Mas nós somos superadores de dificuldades, porque nós somos resilientes. E o resiliente, ele não se conforma com pouco. Ele continua andando, caminhando. Obrigada, gente. Muito Olha aí, obrigado. as palavras do doutor, gente, que honra. Obrigada muito mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço. Agradeço também pela audiência de vocês, gente. Espero ver vocês na próxima, tá bom? Fique com Deus. Não se esqueça de se inscrever. É muito importante muito isso pra importante. gente. Se Não sabe inscreva, como é compartilhe, importante. gente, compartilhe. Tem alguém, você tem algum cirurgião dentista, tem alguém que quer, ou alguém mesmo que queira saber mais sobre uma área da odontologia, Ou alguém, né, que esteja com algum problema também, de saúde bucal, alguma coisa, quer saber, às vezes a gente quer saber, né, antes. Então, pode assistir, deixa nos comentários alguma dúvida, alguém que vocês queiram ver aqui sendo entrevistado, batendo esse bate-papo gostoso aqui com a gente. Então é só botar nos comentários. E segue a gente nas redes sociais, tá bom? certinho? Então, fique com Deus. Tchau. Tchau.